E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Voltei depois de um longo tempo, né? E agora sim, hoje nós vamos falar um pouco aí do Che Guevara e vamos também destrinchar a Revolução Cubana. Bom, primeiro ponto, vamos lá. Vocês já sabem o que é socialismo, o que é comunismo, já tem vídeo no canal sobre isso. Então bora falar sobre o Che Guevara e a Revolução Cubana. O Che, né, o Che Guevara, ele era um cara muito simpático, né? Ele era argentino, ele morava na Argentina e ele cursava medicina, né? Ele cursava medicina até que concluiu o curso de medicina. Mas quando ele concluiu o curso de medicina, ele decidiu uma coisa, que ele não queria ficar ali, que ele queria sair pelo mundo, vendo as outras cidades, sabe? Conhecendo lugares diferentes. E aí ele faz uma proposta a um amigo dele de cruzar, para que ele e seu amigo cruzem a América Latina, né? Observando outros países e tudo mais. O Che, como eu já acabei de dizer, ele era médico e também era um cara muito inteligente. E além de médico, ele também defendia as ideias socialistas, né? Ele defendia a igualdade entre as pessoas. Então ele e o seu amigo saem ali de moto, né? Cruzando a América Latina. Tanto que tem até um filme, né? Diários de Motocicleta, que fala um pouco sobre essa história do Che Guevara aí pela América Latina. E aí todo país que o Che chega, né, e encontra, ele vê situações precárias, situações desumanas, pessoas sendo escravizadas, pessoas trabalhando até a morte, pessoas trabalhando por uma miséria de salário, né, sem receber o que mereciam de fato. E ele se revolta contra isso. Tanto que até ele questiona os militares, os militares dizem para ele ficar calado e tal. Só que o estopim mesmo é na Bolívia. Quando Che Guevara chega na Bolívia, ele vê que a Bolívia é uma ditadura brutal, uma ditadura militar brutal mesmo. E aí ele começa a questionar o regime, começa a ficar revoltado, e aí agora de fato ele fica adepto mesmo das ideias socialistas, o Che Guevara. E aí o Che Guevara era um cara muito simpático, um cara bem bonito, inclusive várias mulheres ficavam com ele. Até então que uma mulher casada se envolveu com ele, e ele teve que fugir, né, com seu amigo na moto para outro país. Ele fazia isso sempre, observando os países, observando qual a forma de governo, como as pessoas eram tratadas e tal. E aí, qual a ligação do Che Guevara com os Castro, né, lá em Cuba? Bom, o que acontece é o seguinte. Lá em 1898, Cuba, ali já no século XIX, Cuba era uma colônia da Espanha. A Espanha colonizava Cuba. Mas aí o que que acontece? Os Estados Unidos estavam interessados na ilha cubana, né? Eles estavam de olho ali em Cuba. Então o que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos, de propósito, afundaram um navio deles mesmo e acusaram a Espanha, de ter afundado aquele navio. Porque os Estados Unidos precisavam de uma ideia, né, de uma justificativa para atacar a Espanha. Então eles mesmos forjaram, afundaram o próprio navio e culparam a Espanha. Então aí começou a guerra hispano-americana, Espanha versus Estados Unidos. Isso pela ilha cubana, né? Porque os Estados Unidos queriam conquistar a ilha de Cuba. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, eles vencem a guerra hispano-americana, né? E aí eles conseguem, sim, ter a ilha de Cuba, né? Entre aspas, aí dizer que Cuba ficou independente, se livrou do colonialismo espanhol. A questão é que Cuba se livrou do colonialismo espanhol, mas acabou se tornando agora uma colônia dos Estados Unidos, porque após isso, após os Estados Unidos conseguirem a ilha de Cuba, eles começaram a financiar, né, uma ditadura lá em Cuba. Na verdade, os Estados Unidos, eles, além de ser um país que tem eleições indiretas, né, porque é tanto que criticaram a fala do Lula, porque o Lula falou assim, que o conceito de democracia é relativo.
E realmente é relativo, porque se a gente observar a democracia do Brasil, né, da nossa democracia indireta ou representativa, e compará-la com a democracia dos Estados Unidos, é completamente diferente. E olha que os Estados Unidos é o país que tem a maior democracia do mundo, né? E lá os presidentes são eleitos de forma indireta, através de eleições indiretas, porque são os delegados de cada estado que elegem o presidente nos Estados Unidos. Então, sim, a democracia é relativa, né? Bom, então, o que acontece? Os Estados Unidos conseguiram, né, a ilha de Cuba, até porque os Estados Unidos eles têm esse histórico, né, de invadir outras nações independentes ou de financiar ditaduras militares em outros países, né, para derrubar presidentes eleitos democraticamente. Então, aí o que que acontece? Quando os Estados Unidos já têm a ilha de Cuba em suas mãos, eles financiam a ditadura, né, lá em Cuba. Cuba agora pertence aos Estados Unidos, a ilha cubana. E aí, o que que acontece? Em 1903 vai acontecer a Emenda Platt. O que era essa Emenda Platt? Essa Emenda Platt era uma emenda constitucional, uma PEC, que era uma emenda constitucional à própria Constituição de Cuba, que era organizada pelos Estados Unidos. Ou seja, a Emenda Platt era uma constituição de Cuba que beneficiava os Estados Unidos. Essa emenda Platt, ela permitia que praticamente toda a economia, né, que girava ali em Cuba era para ir para o bolso dos capitalistas americanos, né, para o bolso da elite cubana, claro, e voltar também para os Estados Unidos, já que Cuba era uma colônia dos Estados Unidos. Pouco tempo depois, os Estados Unidos implementam de vez uma ditadura em Cuba e o seu ditador cubano vai ser o Fulgêncio Batista, né? Aliado ali aos Estados Unidos. E aí, o que que acontece? Em meio a tudo isso, surge um cara, né? Surgiu um cara, o Fidel Castro, que ele era contra isso, né? Ele acreditava num governo do povo e tudo mais, e forma igualitária e entre essas coisas. E aí o Fidel, ele era advogado, né? Ele cursava direito, ele era advogado. E o que que foi que o Fidel fez? O Fidel, ele combinou com o irmão dele, né, Raul Castro, e com outras pessoas, com outros guerrilheiros, para que eles pudessem invadir o quartel de Moncada, lá, né, em Cuba, e pegar em armas mesmo, pegar armas para derrubar o governo ditatorial de Fulgêncio Batista, financiado pelos Estados Unidos, e implementar um governo popular, um governo que atendesse às necessidades das pessoas, né? Mas o que que acontece? Mais ou menos ali em 1953, 1954, o Fidel, ele faz um plano, né? Ele faz um plano ali junto com seu irmão Raul Castro e junto com outras pessoas para tomar o quartel de Moncada, pegar em armas e tentar derrubar o governo do Fulgêncio Batista. Mas o plano é um fracasso, dá tudo errado na hora de pegar as armas do quartel de Moncada e Fidel, Raul Castro e os outros integrantes, né, do grupo são presos, né? Eles foram presos. Poderiam até ter sido mortos, né? Mas foram presos. Inclusive, o Fulgêncio Batista não mandou matar o Fidel Castro porque ele achava que o Fidel era um Zé Ninguém, sabe? Ele falou, ah, não, vamos só prender isso aí, porque isso aí não é nada não, ele não vai conseguir nada. Então, ele foi preso. Pouco tempo depois, assim que ele e o seu irmão foram soltos, né? Porque alguns também foram absolvidos. O que que acontece? O Fidel, ele tem que buscar exílio, né? Ele não pode ficar na ilha de Cuba. Então, o Fidel e Raul, eles vão lá para o México, né? Buscar exílio lá no México para arquitetar algum plano, alguma coisa para fazer a Revolução Cubana e derrubar o governo do Fulgêncio Batista. Então, o que que acontece? Naquele contexto, né, a época, o Fidel Castro, lá no México, ele vai conhecer o Che Guevara,
Porque lembra que eu falei a vocês que o Che Guevara andava pelo mundo todo, vendo a situação, ele ficava horrorizado, ficava revoltado com as injustiças sociais, com todas aquelas desigualdades. Então eles se conhecem no México, Fidel Castro e Che Guevara, começam a trocar uma ideia ali, eles começam a conversar e tudo mais. O Fidel começa a falar das ideias dele, começa a falar de Cuba. O Che Guevara também complementa, falando de toda a situação que ele viu, né? Principalmente na Bolívia, que foi o que mais tocou o Che Guevara, porque a Bolívia era uma ditadura militar brutal. E aí o Fidel conversa com o Che Guevara e, inclusive, gente, o nome dele é Ernesto, Ernesto Guevara. Só que aí ele ganhou o apelido de Che pelos irmãos Castro, né? Fidel Castro e Raul Castro. E aí Fidel conversando com o Che Guevara, conversando, tenta convencê-lo a ir a Cuba, a voltar a Cuba junto com Fidel e Raul e outras tropas, para tentarem de vez, né? Mas tentarem mais uma vez derrubar o governo militar financiado pelos Estados Unidos, do Fulgêncio Batista, né? E implementar um governo popular. Porque assim, gente, a emenda Platt, que era uma emenda à Constituição de Cuba, beneficiava os Estados Unidos e a elite cubana. Ou seja, enquanto o povo cubano, o povo trabalhador, passava fome e não tinha emprego, a elite luxava e os Estados Unidos era beneficiado com aquela economia que girava ali em torno de Cuba e que era voltada para os Estados Unidos, né? Tanto que na época ali, né, nos anos 50, os carros, eles eram exportados, né, dos Estados Unidos para Cuba e tudo mais. Havia uma relação ali, né, entre aspas ali, uma relação de irmãos entre Cuba e Estados Unidos, até porque Cuba era uma ditadura financiada pelos Estados Unidos, né? Então, toda a economia que girava em Cuba voltava para os Estados Unidos, enquanto o povo passava fome também, e a elite também luxava, né? Inclusive, ali na época, o presidente pouco tempo depois, era o John Kennedy, né, dos Estados Unidos. Mas aí o que que acontece? O Fidel e o Che Guevara, eles têm uma conversa séria, conversam e conversam. O Che Guevara fica um pouco meio assim no começo, mas depois o Fidel Castro consegue convencê-lo. Mas aí o Che Guevara impõe uma condição. Ele, ó, é o seguinte, eu vou com vocês para Cuba para a gente tentar derrubar o governo e a gente vai conseguir, mas só com uma condição. Depois que a gente realizar a revolução lá em Cuba, você vai ter que permitir que eu saia por outros países da América Latina para espalhar a revolução. O Fidel se espantou, disse que ele estaria maluco se tentasse aquilo, né? Disse, você é louco, você não pode fazer uma coisa dessa, você não pode tentar isso, porque você vai morrer. Mas mesmo assim o Che Guevara insistiu e disse que só iria se o Fidel permitisse isso. Então o Fidel acabou permitindo. Então, aí o que que acontece? O Fidel, o Raul Castro e uma tropa, eles voltam lá para Cuba para tentar fazer a revolução. Abrindo um parêntese aqui que eu esqueci de explicar a vocês, quando o Fidel Castro, por ser advogado, né? Quando ele foi preso ali em 1953, no dia 26 de julho de 1953, ele disse o seguinte, a história me absolverá, porque ele era advogado, né? Então ele tinha esse lema, a história me absolverá. E, inclusive, ele criou o movimento 26 de julho. O Fidel Castro criou o chamado movimento 26 de julho em alusão à tentativa de invadir o quartel de Moncada para roubar armas e derrubar o governo ditatorial do Fulgêncio Batista, financiado pelos Estados Unidos. Então, o que que acontece? O Che era um cara muito inteligente, né? Além de ser formado em medicina, ele andava muito pelo mundo, como eu já falei a vocês. Então, ele traçou uma estratégia junto aos seus irmãos Castro, dizendo que eles tinham que ir ali pelo interior de Cuba, para aquelas cidades pequenas, tinham que conquistar a confiança da população cubana e tinha o chamado foquismo, né, do Che Guevara, que eram as guerrilhas. O Che, ele tinha essa ideia aí das guerrilhas, né, de se esconderem ali pelos matos, ali de Cuba, pelo interior, para de pouco a pouco irem tomando Cuba, né, e conquistando a confiança da população cubana, que estava insatisfeita com o governo militar, né, ditatorial do Fulgêncio Batista. Então eles retornam para Cuba,
os irmãos Castro, agora com o Che Guevara, pegam em armas, eles conseguem armas, e aí eles começam ali pelo interior de Cuba, sabe? Pelo interior ali, pelos matos mesmo, para tentar derrubar o governo do Fulgêncio Batista. Então aí o que que acontece? Eles vão invadindo aquelas pequenas cidades, né? E aí eles vão conversando com a população e a população concorda, eles conseguem convencer as pessoas e as pessoas elas não avisam aos militares e nem ao governo sobre o Che Guevara, o Raul Castro ou Fidel Castro, elas escondem. Se eles perguntassem, passou por aqui o Che Guevara, ou, sabe, mostravam fotos, o Che, o Fidel, elas diziam não, elas mentiam, né? Diziam, não, eles não passaram por aqui, porque elas acreditavam na revolução e queriam que o país mudasse de verdade. Então, o que que acontece? Eles foram fazendo isso, chamado foquismo, pouco a pouco foram conquistando algumas cidades, né? Eles foram conquistando ali algumas cidades, até que no dia 1º de janeiro de 1959, Che Guevara, Raul, Fidel e toda aquela tropa revolucionária, eles tomam a capital de Cuba, Havana, né? Derrubam o governo ditatorial de Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista foge. E aí, o que que acontece? O Fidel declara Cuba um país comunista, né? Mas aí o que que acontece? Quando ele declara Cuba um país comunista, a gente tem que lembrar que o mundo era bipolar na época, né? Estava ocorrendo ali a Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética, Estados Unidos com a ideologia capitalista, com o bloco capitalista, e a União Soviética com a ideologia socialista, o bloco socialista. Então, os Estados Unidos, ou então a União Soviética se aproxima de Cuba, e aí Fidel vai declarar Cuba um país socialista alinhado ali à União Soviética. Como primeiras medidas, o Fidel Castro, né, que após a Revolução, ele vai alfabetizar a ilha, não tinha analfabeto lá em Cuba, ele alfabetizou todo mundo, aí saúde gratuita, educação também, segurança, outra coisa também, ele estatizou os meios de produção e nacionalizou em empresas estrangeiras, ou seja, tudo aquilo que era privado agora fazia parte do Estado, né? E eles também recebiam vários recursos da União Soviética, que chegou a ser uma enorme potência ali durante o fim da Segunda Guerra Mundial e principalmente ali durante a Guerra Fria, né? Então, eles conseguem implementar o socialismo em Cuba, fazem uma reforma agrária e tudo mais, conseguem pautar todas aquelas ideias da esquerda mesmo e declaram Cuba um país socialista, né? E aí, o que que acontece? O Che Guevara, ele se torna ministro, se eu não me engano, ministro da infraestrutura de Cuba, ele se torna ministro, fica ali um tempo em Cuba, a revolução dá certo, principalmente porque eles tinham ajuda, né? Muita ajuda ali da União Soviética, que era o principal país socialista do mundo, que inclusive foi o primeiro país com experiência socialista, né? A Revolução Russa de 1917. Mas aí o que que acontece? O Che Guevara chega pro Fidel Castro e diz que está na hora dele sair, que ele queria agora sair pela América Latina, por outros países, para tentar espalhar a revolução. Mais uma vez o Fidel pergunta se realmente ele quer aquilo, ele diz que sim, ele se demite então do emprego, né, que o Fidel deu para ele, e aí ele viaja ao mundo. E aí ele vai para Bolívia. Porque lembra que eu falei a vocês que antes de tudo isso, quando ele estava na Bolívia, ele ficou muito sentido com aquela ditadura brutal que maltratava as pessoas e tudo mais, que as pessoas trabalhavam muito, ganhavam uma miséria. Então ele vai para a Bolívia para tentar espalhar a Revolução Socialista, começando ali pela Bolívia, né? E aí o que que acontece? Não dá certo, é um fracasso. Então ele fica um tempo na Bolívia, né, com a guerrilha ali no mato, com outros guerrilheiros para tentar tomar a Bolívia, implementar um governo popular também, um governo socialista, mas acaba que ele não consegue. Então, no dia 9 de outubro de 1967, na verdade, no dia 8 de outubro de 1967, o Che Guevara é capturado pelas forças
militares da Bolívia e no dia seguinte, no dia 9 de outubro de 1967, ele é assassinado, né? E aí Cuba fica sabendo disso, decreta um luto, né? O Fidel ficam bem tristes com isso, mas o Che Guevara acaba sendo assassinado ali em 1967. Inclusive, durante o regime militar aqui no Brasil, houve um movimento chamado MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que faz aí uma homenagem, né, uma alusão ao 8 de outubro de 1967, quando Che Guevara foi capturado pelos militares lá na Bolívia e morto no dia seguinte, né? Então a Revolução Cubana ocorreu e até os dias de hoje Cuba é um país socialista, porém sofre com muitos embargos econômicos. Por quê? Porque assim que eles conseguiram realizar a Revolução Cubana lá, né, em Cuba, o Fidel, o Che Guevara, o Raul e os outros guerrilheiros, os Estados Unidos cortaram todo tipo de negociação com Cuba, né, cortaram toda a negociação com Cuba e impuseram embargos econômicos. A Cuba impuseram sanções, ou seja, para vocês imaginarem, nem peça de carro chega em Cuba. Nem peça de carro original chega em Cuba por conta dos embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos, né? Inclusive, teve até um rapaz que estava em Cuba alguns dias atrás e ele foi tentar comprar pela internet um livro. E ele conseguiu fazer a compra, mas depois que passou pela análise, a compra foi rejeitada e estornaram o dinheiro do cara, sabe? O valor ali que ele pagou pelo livro. Por quê? Porque com a globalização, né, hoje em dia e tudo mais, os Estados Unidos descobriram que aquela compra que ele estava fazendo do livro na Amazon era em Cuba. Ele estava em Cuba, mesmo com cartão brasileiro, com tudo certo, ele estava em Cuba. Então, eles rejeitaram o pedido de compra dele só pelo fato de ele estar em Cuba. Ou seja, porque nada, absolutamente nada, pode chegar em Cuba, que seja relacionado aos Estados Unidos, pode chegar em Cuba por conta das sanções impostas pelo país que é a maior economia do mundo, né? Então ele só conseguiu comprar esse livro quando ele chegou no Brasil. Outro fato interessante também é que dos Estados Unidos, antes deles imporem aí as sanções, os embargos econômicos a Cuba, né? O charuto cubano, como todo mundo sabe, ele é muito famoso mesmo. E o John Kennedy, que era o presidente da época, ele diz, bom, vamos impor as sanções lá, vamos colocar os embargos em Cuba, mas antes bora trazer aqueles charutos para cá, que eles são muito bons. Ou seja, né, o Kennedy aí com interesse no charuto cubano, que realmente é bastante famoso pelo mundo inteiro. Hoje em dia, Cuba sobrevive dos impostos arrecadados pela população, e também do turismo, principalmente do turismo, porque Cuba passa por uma crise muito grave, crise essa que acontece principalmente por conta dos embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos e outros países ali capitalistas que são aliados dos Estados Unidos também, ok? Então, o que acontece? Cuba hoje em dia está permitindo até pequenas propriedades privadas. Eles tiveram que, de certa forma, se abrir ao capitalismo, porque senão ia acontecer um desastre, né? Uma catástrofe mesmo, porque a economia já não está boa. Então, se eles não permitissem pequenas propriedades privadas dentro de Cuba, a situação ficaria muito pior. Então, Cuba sobrevive do imposto arrecadado pela população e também do turismo, né? Porque os turistas vão muito para Cuba, principalmente brasileiro. E aí, o que acontece? Lá em Cuba você tem duas moedas, o CUC e o CUP, né? O CUP, que é o peso cubano, é a moeda oficial dos cubanos. O CUC pode ser usado ali pelos turistas, pelos estrangeiros, mas também tem o dólar, principalmente o dólar. Eu acho que o dólar é o que mais circula lá em Cuba, que os vendedores aceitam, né? Eles vendem as coisas em dólar, que aí fica muito melhor para eles, né? E então, tem outra coisa também que eu ia dizer. É isso, sobre um pouquinho da Revolução Cubana. Cuba é um país socialista até os dias de hoje. Fidel Castro já foi presidente de Cuba, mas já morreu. Raul Castro, seu irmão, também já foi, mas hoje não é mais, porém ainda está vivo. E o presidente de Cuba hoje é o Miguel Díaz-Canel, né? E em Cuba
há eleições, se eu não me engano, de 4, 5 anos para presidente e para prefeito de 2 em 2 anos. Só que são eleições indiretas também e há uma certa, digamos, uma certa manobra do governo ali, né? As pessoas votam sim, mas existe uma manobra do governo ali para garantir que eles fiquem no poder, né? Já que estão desde 1959. Algumas pessoas defendem a revolução e outras não, tanto que várias pessoas elas saem, né, tentam fugir de Cuba para os Estados Unidos, principalmente para Miami. Mas o que acontece é o seguinte, que as pessoas que estão fugindo é justamente por conta dos embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos, que acaba aí prejudicando a população cubana, né? Então, é uma longa história, mas basicamente a Revolução Cubana foi isso. Um pouquinho da Revolução Cubana, com um pouco da história aí do Che Guevara. Valeu, gente. Outro ponto importante da Revolução Cubana, da pós-revolução, na verdade, que eu acabei esquecendo de falar no primeiro vídeo, é o seguinte, que os Estados Unidos cortaram sim todas as relações com Cuba, não deixam chegar nada, nada absolutamente lá em Cuba, por isso que Cuba passa por escassez de alimentos, de produtos e tem uma grande dificuldade, e por isso que está em crise, né, em relação lá à economia, porque os Estados Unidos realmente dificultaram bastante Cuba com o objetivo de tentar forçar mudanças na política do país, né? Ou seja, os Estados Unidos impuseram sanções a Cuba todos esses embargos para tentar forçar mudanças na política de Cuba, mas não deu certo. Cuba é um país socialista até os dias de hoje, com os seus acertos, com os seus erros e com as suas contradições, mas ainda é um país socialista. E o que acontece? Em 1961, os Estados Unidos, o que eles vão fazer? Os Estados Unidos vão pegar um grupo de cubanos, cubanos que fugiram de Cuba e foram para Miami, mas é bom deixar claro aqui o seguinte, que os cubanos que fugiram dos estados de Cuba e foram para os Estados Unidos eram cubanos que defendiam a ditadura militar do Fulgêncio Batista. Eram cubanos que, de certa forma, faziam parte da elite e que se beneficiavam daquela ditadura militar financiada pelos Estados Unidos. Então, esse grupo de cubanos, esse grupo foge de Cuba, eles vão para os Estados Unidos. Quando eles chegam nos Estados Unidos, isso, gente, foi no ano de 1961, né? Eles fogem de Cuba, vão para os Estados Unidos e a CIA, né? A CIA, lá que todo mundo sabe o que é, nos Estados Unidos, a CIA vai treinar esse grupo de cubanos para que eles pudessem voltar a Cuba, né? Com alguma estratégia para derrubar o governo socialista do Fidel Castro na época, né? E retomar e fazer de Cuba novamente uma colônia dos Estados Unidos, né? Só que aí o que acontece? A CIA treina esse grupo de cubanos que fugiu durante um bom tempo, e aí esse grupo volta. Só que quando esse grupo de cubanos volta para Cuba para tentar desestabilizar a revolução e passar informações para os Estados Unidos, o Fidel Castro descobre. E quando o Fidel Castro descobre, rapidamente esse grupo de cubanos é preso, né? Os cubanos, eles vão ser presos ali, né? Porque o Fidel vai descobrir essa estratégia aí, né? Essa ideia dos Estados Unidos. E, inclusive, esse período da história ficou conhecido como a Baía dos Porcos. Invasão à Baía dos Porcos, porque os cubanos tentaram invadir essa região ali de Cuba. Então ficou conhecido como a Baía dos Porcos. Isso em 1961. Ou seja, o plano dos Estados Unidos fracassou. Aí em 1962 vai acontecer ali uma coisa terrível, terrível, uma coisa que quase levou o mundo a uma guerra nuclear. Por quê? Porque Cuba, né, como Cuba fez o seguinte, como Cuba era aliada da União Soviética, né, era durante ali a Guerra Fria, que era uma potência
bem forte mesmo, né? Com a influência, com a ideologia socialista. E a União Soviética era rival dos Estados Unidos, como todo mundo sabe, por isso Guerra Fria, né? Porque o conflito era entre essas duas ideologias, capitalista, representada pelos Estados Unidos, e socialista, representada pela União Soviética. Então, o que que acontece? Como Cuba fica bem próximo, bem perto mesmo dos Estados Unidos, ali na América do Norte, a União Soviética vai instalar mísseis lá na ilha de Cuba com o objetivo de atacar os Estados Unidos. A União Soviética vai fazer isso. E como é que isso é descoberto? Porque os Estados Unidos, por ficar muito próximo a Cuba, os militares americanos sobrevoavam Cuba para ver o que eles estavam fazendo e eles acabam conseguindo capturar ali algumas imagens que eles conseguiram decifrar, né, interpretar que eram mísseis, que a União Soviética estava instalando mísseis em Cuba, porque Cuba fica na América do Norte, assim como os Estados Unidos, e é bem próximo, né, um país ali do Caribe, bem próximo dos Estados Unidos. Então, o que é que acontece? Eles ficam muito chateados, muito chocados com isso. Na época, o John Kennedy, né, o governo americano esconde da população, não quer dizer o que é que está acontecendo. E aí, então, até que chega o estopim, né, explode, a bomba explode, os jornalistas descobrem, né, a imprensa descobre tudo. E aí o Kennedy, ele vai fazer um pronunciamento na TV dizendo que dos mísseis que foram instalados lá em Cuba pela União Soviética, mas que a população não se preocupe, que eles estão resolvendo tudo, né? E aí o que que acontece? Em resposta à União Soviética, os Estados Unidos também instalaram mísseis na Turquia, porque a União Soviética, né, a Rússia, fica na Europa e a Turquia também fica na Europa. Então, como a Turquia era uma aliada, né, ali durante a Guerra Fria, era uma aliada dos Estados Unidos, os Estados Unidos instalaram mísseis na Turquia e a União Soviética instalou mísseis em Cuba, né? Porque é o seguinte, bom, se a União Soviética atacar, os Estados Unidos também atacam. Mas é óbvio que se isso ocorresse, devastaria o mundo, né? O mundo teria aí uma guerra nuclear. Então, eles fizeram muitos acordos mesmo, até que Cuba até que a União Soviética retirou os mísseis de Cuba e os Estados Unidos também retiraram ali os mísseis da Turquia. Mas não foi de uma hora para outra, não, gente. Teve mas muita negociação mesmo. O mundo ficou em choque naquela época. Inclusive, esse período da história ficou conhecido como os 13 dias que abalaram o mundo, porque foram durante 13 dias que os mísseis ficaram ali instalados. Ok? Então é isso. Baía dos Porcos, quando os cubanos treinados pela CIA tentam invadir a Havana para derrubar o governo do Fidel Castro, mas os Estados Unidos fracassa. E aí, em 1962, a crise dos mísseis, que durou ali durante 13 dias, né? Os 13 dias que abalaram o mundo. Mas é importante ressaltar, né? Destacar aqui que até os dias de hoje, as sanções a Cuba continuam, os embargos continuam, principalmente isso piorou durante o governo do Trump, né, do ex-presidente Donald Trump, que realmente piorou a situação de Cuba. O Biden meio que está tentando relaxar um pouco e tudo, mas o Biden também, óbvio que não vai fazer nada demais para ajudar Cuba, né? Então é isso. Cuba é um país socialista que sobrevive dos impostos e do turismo, né? E com todas as suas contradições, os seus problemas econômicos, os cubanos dão um jeito de se virar e até hoje Cuba é socialista. Mas vale destacar também que muita gente em Cuba largou o emprego para ser, por exemplo, motorista de táxi ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque por conta da questão igualitária, entre aspas, não compensa para um médico. Não compensa para um advogado, por exemplo. Então, há vários casos de advogados e de médicos e de outros profissionais bem importantes de Cuba que largaram o emprego e se tornaram motorista de táxi ou outra coisa bem simples porque ganhavam muito pouco mesmo. Porque embora
Diferente do Brasil, né? Porque aqui no Brasil a gente paga imposto e não recebe de volta. Lá em Cuba, as pessoas pagam sim os seus impostos, só que aquele dinheiro que é arrecadado através do imposto é voltado para a própria população em benefícios sociais, como, por exemplo, saúde, educação e segurança, e infraestrutura também, né? Tanto que o governo cuida de tudo isso. Só que as sanções impostas pelos Estados Unidos e os embargos acabaram complicando bastante a vida aí dos cubanos, né? Porque os Estados Unidos tentam sim forçar mudanças na política de Cuba. E aí, por conta de todas essas contradições e por conta da crise econômica e por conta da escassez que Cuba tem escassez de açúcar, por exemplo, sabe? De leite também às vezes. Aí muita gente que é advogado, médico e tal, largaram o emprego e simplesmente se tornaram motorista de táxi porque não compensava ser advogado ou médico e ganhar muito, muito pouco mesmo, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se ficaram com alguma dúvida, podem perguntar nos comentários que eu vou responder, tá? E sim, ressaltando novamente, né, destacar aqui que Cuba não é um país socialista, como eu falei, né? Alfabetizaram a ilha, nacionalizaram empresas estrangeiras. ahn, Outra coisa também que eles fizeram não, em questão da propriedade privada, né? Hoje que eles estão permitindo pequenas propriedades privadas, porque aí eles conseguem arrecadar imposto também, que o governo cubano não é burro, né? Não é besta. Então eles estão fazendo isso, de certa forma, se abrindo um pouco ao capitalismo, mas em Cuba só é permitido um partido, que é o PCC. Mas não é organização criminosa não, tá, gente? É o Partido Comunista Cubano. É o único partido permitido dentro da ilha de Cuba. Ou seja, Cuba é um país unipartidário, né? Tem eleições e tudo mais, mas só é permitido um partido. E é claro que a gente sabe que há estratégias do governo cubano para que manter essas pessoas no poder, né? Então é isso, pessoal. Valeu, espero que vocês tenham entendido. Andrew! Gente, Che Guevara, meu beijo maravilhoso. A bandeira de Cuba, a bandeira do comunismo. Pode entrar, gente, pode entrar, Braga. Meu bolo. Che Guevara, gente. Aqui as minhas, Che. Uhul! Entra, pode entrar. Seja bem-vindo, queridos e queridas. Pode entrar. Oh, meu Deus, olha que coisa linda. Bota aí, Che Guevara. Uhul!